E nós vamos falar, então, hoje de colelitismo. Nós dividimos normalmente no ciclo normal de vocês, essa aula é dividida em duas. Colecistopatias 1 e 2, onde a gente fala de colelitise e colecistite. Depois nós falamos de colangite e coledocolitis. Dessa vez nós separamos em 4 tempos para vocês e vamos tentar falar mais devagar para vocês entenderem isso. E vamos falar hoje de colelitise, é a nossa aula de hoje. O que é importante no final dessa aula? Vocês reconhecerem os pacientes com colelitise. Quais são os sinais, quais são os sintomas, quais exames complementares eu preciso para elucidar esse quadro e fechar esse diagnóstico, e a partir do diagnóstico de um paciente com colelitise, como eu conduzo esse paciente. Todos os pacientes são cirúrgicos, não são cirúrgicos, o que nós vamos fazer, quais são as complicações, o que eu evito. Então, é isso que eu quero que vocês saiam hoje pensando nisso. Importante é lembrar da anatomia, quando a gente fala dos ductos biliares, a gente não precisa pensar nos lobos, naqueles segmentos todos, aqueles 8 segmentos. A gente divide o fígado em 2 lobos importantes. Eles apresentam 2 drenagens separadas inicialmente, mas que se anastomosam no interior do fígado. Quando você chega nessa área extrahepática, você tem realmente 2 condutos, o hepático esquerdo e o hepático direito. Eles vão se unir formando o hepático comum, que vai receber o ducto cístico. A junção do ducto cístico com o hepático comum, nós vamos ter o colédoco, que o colédoco vai entrar lá na segunda porção do duodeno, numa papila chamada papila maior. Importante salientar que a última porção do colédoco ela tem íntimo contato com o pâncreas, podendo ser retropancreática, atrás do pâncreas, ou intrapancreática, correndo por dentro do meu pâncreas. Mostrando mais uma vez, a nossa vesícula biliar é dividida em 3 partes. Uma parte final, chamada infundíbulo, bolsa de Hartmann, onde ela vai afilar para o ducto cístico. Uma parte maior, que a gente chama de corpo, e o fundo gástrico. Ela tem íntimo contato com o fígado, tanto que a cápsula de Gleason, que reveste todo o fígado, reveste também a parede anterior da vesícula biliar. O ducto cístico é um ducto que apresenta grande variação anatômica, que nós vemos as variações anatômicas importantes. Então, vocês veem aqui o hepático comum recebendo aqui um ducto cístico tortuoso. A letra B a gente chama de espiralada posterior. O ducto cístico pode ser bem curto, já penetrando no colédoco, quase como se fosse um divertículo. Em contrapartida, no D, eu tenho um ducto cístico longo e penetra bem posterior. O E é o mais temido de todos. O ducto cístico ele tem uma íntima relação com o colédoco. Tem uma íntima relação com o colédoco. Então, a probabilidade de eu lesar esse colédoco é muito grande. Eu tenho várias variações anatômicas. Aqui, mostrando o ducto cístico, que é onde a musculatura circular dele é em forma de espiral. Então, quando a vesícula distende, esse espiral fecha e dificulta a passagem da bile para o ducto colédoco. E mostrando aqui bem nítido o colédoco distal em íntima relação com a cabeça do pâncreas, aqui recebendo o ducto pancreático principal. Aqui nós estamos mostrando uma visão laparoscópica da vesícula biliar. O fundo foi
apreendido por uma pinça de tração, ó, elevou-se a vesícula biliar, mostrando o corpo, a parte que ela afunila, chamado infundíbulo. O ducto cístico, a artéria cística do pedículo da vesícula biliar, ficam envoltos por peritônio e uma camada de gordura. Para eu acessar esse ducto e essa artéria, eu preciso dissecar essas estruturas. Dissecar, tirar essa gordura e esse peritônio da frente para eu poder vê-lo melhor. Aqui mostrando essa dissecção. Então, ele está tracionando o infundíbulo. Tracionando esse infundíbulo, ele está mostrando aqui, ó, o ducto cístico. Aqui, o colédoco, tá? Lógico que é abaixo do ducto cístico, que é a via biliar principal. Artéria cística, vesícula e aqui o fígado. Vocês verem que a gente forma aqui basicamente um triângulo. É que ele está tracionado aqui, a gente perde um pouquinho dessa função do triângulo. Esse triângulo tem um nome, chama triângulo de Calot, que vocês estão lendo aqui em cima. O triângulo de Calot é formado pela via biliar, pelo ducto cístico, que estaria retinho aqui, e pelo fígado. Lógico que é um triângulo imaginário. Dentro desse triângulo, na grande maioria dos casos, eu tenho uma artéria cística passando aqui dentro. Vamos olhar isso com mais calma. Aqui, ó. Então, ó, ducto cístico, hepático, tá? Aqui embaixo é o colédoco, e aqui estaria o fígado. Então, eu tenho um triângulo, ó, hepático, ducto cístico, fígado, que se chama trígono de Calot. Aonde alguns livros falam que 90% da artéria cística passa ali, como há uma grande variação anatômica que vocês estão vendo ali, de 50% a 60% a artéria cística passa ali. A artéria cística é ramo da artéria hepática. Normalmente, essa artéria cística é única. E a variação mais temida é essa aqui, dentro do trígono. Não passa a artéria cística, passa a artéria hepática. Ó. Então, você pode ligar inadvertidamente essa artéria hepática. Para a sorte do cirurgião, a vascularização arterial do fígado, óbvio que é importante, que é feito pela hepática comum, hepática própria, que vai bifurcar em hepática direita e esquerda. Mas a principal vascularização e os principais nutrientes são tirados da veia porta, do sistema portal. Então, uma lesão inadvertida da artéria hepática direita ou da artéria hepática esquerda, você ainda consegue manter um fluxo importante para a vesícula biliar. Finalmente, a entrada do colédoco na parede da vesícula biliar na papila maior. Essa entrada do colédoco, ela se une ao ducto pancreático. Elas podem entrar separados na mesma papila, elas podem entrar juntos, o ducto pancreático principal e o ducto colédoco na papila maior. Essa ligação pode ser antes da parede, ou pode entrar o colédoco, isso aqui é a mais rara de todos, o colédoco entra sozinho com o ducto pancreático, entrando bem alto nesse colédoco. Mas, normalmente, elas entram juntas e sua anastomose é superior à parede ou na parede. Mostrando mais uma vez a árvore biliar. Então, a árvore biliar, aqui o cisco, as válvulas espiraladas de Rayleigh, aqui veio o colédoco, a porção distal do colédoco penetrando na papila maior. Aqui a gente mostra a musculatura, mais uma vez, ó, existe uma musculatura própria do colédoco, que reveste tanto o colédoco que alguns filetes reveste também o ducto pancreático, que são responsáveis por esse tônus. Apesar dessa musculatura ter íntimo contato com o duodeno, ela é uma musculatura própria, ela não responde ao músculo duodeno, e sim uma musculatura própria com estímulo próprio. Então, o esfíncter de Oddi é um esfíncter
próprio do colédoco. Mostrando aqui ela abraçando o meu colédoco distal. E aqui abraçando o ducto pancreático. E ela tem estímulo próprio, que vocês já sabem que a colecistoquinina é o principal estímulo que reduz esse tônus. Então, agora, depois de vocês lembrarem de toda a anatomia, vamos lembrar um pouquinho da fisiologia. A árvore biliar está relacionada com uma função exócrina, com a função digestiva do meu fígado. Ela produz a bile. Essa bile é produzida em torno de 1 litro. Desse 1 litro, 40% passam pela árvore biliar e cai direto no tubo gastrointestinal, mas 60% vai lá para o fígado e vão ser armazenadas naquele fígado. Eles são armazenados por transporte ativo na absorção de água, então ele absorve sódio e vai absorvendo a água também. Lembrando que a bile, 60% da bile é formada por água. Então ele consegue transformar aqueles 600 ml que está entrando na vesícula em 40, 60 ml, através da absorção de água. O principal estímulo para a liberação dessa bile no tubo gastrointestinal é feito pela colecistoquinina. Existem outros estímulos. Alguns falam da gastrina, secretina e principalmente estímulo vagal. Mas esses estímulos são mínimos. O principal hormônio responsável pela liberação de bile no tubo gastrointestinal é a colecistoquinina. Ela faz a contração da vesícula biliar e ela faz o relaxamento do esfíncter de Ott, diminuindo a pressão na árvore biliar, fazendo com que essa bile vá escoar livremente o tubo gastrointestinal. A bile, um triângulo, é um tripé, vamos dizer assim. Ela é formada por lecitina, colesterol e sais biliares. Os sais biliares são produzidos a partir do colesterol. O principal sal biliar é o ácido cólico. Esse ácido cólico ele pode ser metabolizado, formando outros ácidos, que é o ácido desoxicólico, quenodesoxicólico, o ácido litocólico, que tem a maior predisposição para a formação de cálculos. Então, os sais biliares vêm a partir do meu colesterol. Quando eu tenho um estímulo, então, para a liberação de colecistoquinina, que é a chegada de gordura no tubo gastrointestinal, a colecistoquinina contrai a vesícula biliar, relaxa o esfíncter de Ott, e esse duodeno é inundado de bile. Quando a bile chega no interior do duodeno, ele entra em contato com a fosfolipase A da mucosa duodenal, e a lecitina é transformada em lisolecitina. A lisolecitina que é enzima ativa. E ela vai quelar, ela vai quebrar, ela tem uma ação adstringente muito grande e quebra as moléculas de gordura em várias moléculas lipídicas, seja elas quais forem, ácidos graxos, fosfolipídios, sais de ácidos graxos. Então você quebra aquelas moléculas de fosfolipídio, quebra aquelas moléculas lipídicas. Porém, a gordura é um composto muito instável, é um composto apolar, e elas se tendem a reagrupar rapidamente. Aí entra o sal biliar. O sal biliar, quando essa molécula de gordura quebra, ela se adere rapidamente a essas moléculas de gordura e forma um composto chamado composto micelar ou simplesmente micela. E é nessa forma que a gordura é absorvida pela mucosa. E depois que ela é absorvida, lembra que o jejum é a principal absorção
do tubo gastrointestinal. O jejum é uma porção do intestino que ela é mais curta do ilho, mas ela é muito mais calibrosa, ela é mais espessa, ela é mais vascularizada para ela absorver os nutrientes mais rapidamente. Então, a gordura vai sendo absorvida pouco no duodeno, mais no jejum, alguma coisa no ilho, e aquela bile vai descendo por todo o meu tubo gastrointestinal. Quando eu chego no ilho distal, mais especificamente nos 12 últimos centímetros do ilho, é ali que ocorre a reabsorção da bile. E aquele sal biliar é reabsorvido integralmente, quase 95% a 99% é absorvido nesse ilho. Uma pequena porção é absorvida no cepo e ascendente, mas a grande parte é naquele ilho. E ela é absorvida de forma inalterada. E ela cai no sistema, aporta e retorna para o meu fígado para ser reutilizado. Por isso que o fígado produz muito pouco sal biliar. Então, o colesterol é eliminado pela bile, principalmente. Por isso que o paciente que é obeso, que é o paciente clássico, que tem uma ingesta rica em gordura, aquela gordura, aquele excesso de colesterol pode levar à formação de cálculo, nós já vamos falar um pouquinho disso, mas esse sal biliar é absorvido e é reutilizado depois pela bile novamente, sem precisar ser produzido. Então, o que a gente tem guardado desse ciclo enterohepático é que a absorção da bile se dá no ilho distal, mais precisamente nos últimos 12 centímetros. Então, recapitulando, a produção diária de bile é em torno de 1 litro, lógico que tem relação com a ingesta de gordura. A vesícula biliar armazena de 50 a 60 ml, através da absorção ativa do sódio, o líquido vai, a água vai passivamente. Na vesícula biliar, então, essa concentração de bile vai aumentando muito. Eu tenho uma parte micelar dessa bile, que é a forma liquefeita. Porém, com o aumento da concentração, o cálcio e aquele colesterol vão se unindo e podem sofrer nucleações e começar a precipitar. Essa precipitação vai formando uma areiazinha, uma lama, essa lama vai condensando, vai cristalizando e vai formando cálculo ali dentro. Então, não se sabe muito bem como esse cálculo ele é formado. Então, o que sabe disso? Que a alteração muito rápida na absorção do líquido, a ingesta rica de colesterol, então muito colesterol, muito sal biliar. Esse sal biliar, através do aumento da concentração, vai criando metabólitos, entre eles o ácido litocólico. As moléculas de colesterol e sal biliar vão se unindo, vão se condensando e formando moléculas hidróficas, formando inicialmente uma lama, vai cristalizando e forma aquele cálculo de colesterol, que é o cálculo mais comum da vesícula biliar. Então, a formação do cálculo biliar é por uma falha de manutenção dos solutos biliares liquefeitos, principalmente o colesterol. Então, vocês veem aqui que o colesterol é o principal cálculo da vesícula biliar. Cerca de 90% desse cálculo é ligado ao cálcio, mas muito pouco cálcio. Tá? Isso é um dado importante. Então, eu tenho muito pouco cálcio, basicamente é por colesterol. E eu tenho também os cálculos pigmentares. Os cálculos pigmentares são os cálculos de exceção. São os cálculos da doença hemolítica. Então, o paciente tem uma doença hemolítica qualquer, seja qual for, microesferocitose, anemia falciforme, talassemia, anemia do Mediterrâneo, não importa qual doença hemolítica ele tem,
aquelas hemácias são queladas e uma liberação de bilirrubina não conjugada muito grande. Essa bilirrubina vai sendo conjugada e vai ser eliminada junto com a bile. Porém, essa bilirrubina, com esse excesso, começa a depositar e vai formando a mesma coisa que era com colesterol, vai formando aquela lama vem condensando, formando cristais e formam os cálculos pigmentares. Esses cálculos pigmentares, normalmente, eles são únicos, grandes, arredondados e muito enegrecidos, um marrom muito escuro. O cálculo de colesterol são cálculos mais claros. Eles são marrons claros, amarelados e normalmente multifacetados e múltiplos. Essas são as diferenças dos dois macroscopicamente. Então, os cálculos pigmentares têm relação com anemia hemolítica, são cálculos enegrecidos e são cálculos arredondados e muito grandes. Agora sim, entramos na nossa... Então, formamos cálculo. E agora nós vamos começar a nossa aula de cálculo. Há 5, 10 anos atrás, colelitise, que é o cálculo na vesícula biliar, era sinônimo de cirurgia. Tinha cálculo, o paciente era operado, com medo das complicações daquele cálculo, que seriam colecistite aguda ou aquele cálculo migrar para o colédo. Então, o cálculo sai da vesícula biliar e cai naquele colédo, fazendo a coledocolitise. Essa coledocolitise pode levar a colangite, que é um processo inflamatório infeccioso da árvore biliar, pode passar pela papila, traumatizando a papila, fazendo pancreatite, que são as complicações, então, da coledocolitise, que nós vamos falar isso para frente. Hoje se sabe que 2/3 dos cálculos da vesícula biliar são assintomáticos. O paciente não tem clínica e não desenvolve sintoma, ele fica lá quietinho durante toda a vida do paciente. Então, o paciente tem um cálculo assintomático, 2/3 desses cálculos, então, 2/3 dos pacientes são assintomáticos. Desses 2/3, 2/3 vão permanecer sem sintoma durante pelo menos 20 anos. Então, eles vão ficar ali sem sintomas. Porém, os sintomáticos, aquele que tem clínica, que nós já vamos falar dessa clínica, vão permanecer com essa clínica e ter novos episódios em um ano, na grande maioria dos casos. Ou seja, os pacientes assintomáticos, 2/3 permanecem assintomáticos durante quase toda a vida dele. O terço sintomático, mesmo com sintoma leve, vai ter nova clínica num espaço de um ano superior a 70%. E 3%, mais ou menos, de 1 a 5%, vão evoluir com complicações. Colecistite, pancreatite, colangite e coledocolitise. E quanto mais tempo esse sintomático retardar o tratamento efetivo dele, maior é a probabilidade de complicações. Então, o que eu sei da manifestação clínica desse paciente? 2/3 desses pacientes são assintomáticos, vão permanecer assim durante a vida deles e não vão ter complicações. 1/3 desses pacientes sintomáticos vão permanecer sintomáticos assim durante a vida dele toda, tem uma probabilidade de complicações, e quanto mais tempo eu retardar o tratamento efetivo desse paciente, mais a maior a probabilidade dele ter essas complicações. Clínica desse paciente quando ele tem dor. Qual é a dor clássica da colelitíase? O paciente se alimenta, libera colecistoquinina,
relaxa o esfíncter de Oddi, a vesícula contrai para a bile descer para o tubo gastrointestinal. Só que agora eu tenho um detalhe, eu tenho uma pedra dentro dessa vesícula biliar. Quando a vesícula biliar contrai, ela empurra aquele cálculo para o infundíbulo e para o ducto de cisco. Ele vai impactar. Quando ele impacta ali, a vesícula vai contrair ainda mais. E o paciente tem uma dor tipo cólica localizada no hipocôndrio direito. Então, a dor clássica da colelitise é a dor tipo cólica no hipocôndrio direito. Comumente, pós ingesta de alimentos, principalmente gordurosos. Inicialmente, ele vai ter náuseas e vômitos pela dor, e esse vômito ele vai melhorar a clínica, porque quando ele vomitar, ele vai eliminar a gordura que ele acabou de alimentar. Então, eu diminuo o estímulo para a colecistoquinina e o paciente melhora a clínica do paciente. E quando ele vai vomitar, acaba com o estímulo, a colecistoquinina para de ser liberada, a vesícula para de contrair, aquele cálculo que estava lá no infundíbulo, no ducto cístico, ele retorna para o interior da vesícula biliar e acaba a sintomatologia do paciente. Então, a clínica de cólica biliar é a clínica da colelitise, ele sente a dor e quando o estímulo cessa, essa dor tende a melhorar. Se ela mantém, é uma das complicações que a gente vai falar na semana que vem. Mas, a princípio, nós temos, então, a colelitise. Então, a colelitise se caracteriza principalmente dor tipo cólica no hipocôndrio direito após a ingesta de alimentos gordurosos. Então, isso tem que ficar como um ponto passivo. O paciente clássico da colelitise é a paciente obesa, lembra do colesterol, na gênese da formação do sarro biliar. Então, obesa e multípara. Por quê? Porque a paciente, quando fica gesta, ela libera estrógeno para relaxar a musculatura lisa, para relaxar a musculatura do útero, para o neném poder se acomodar e se desenvolver enquanto o útero cresce. Só que ele não é, o estrógeno é específico da musculatura lisa uterina, ela age sobre outras musculaturas lisas, inclusive da vesícula biliar, diminuindo a contração dessa vesícula biliar. Isso faz com que a bile fique em estase, havendo mais formação daqueles cristais, daquela lama, predispondo à formação do cálculo. Então, a paciente clássica é a paciente do sexo feminino, é mais comum, obesa e múltipla. Quando você tem essa clínica, a gente precisa dar o diagnóstico. E o diagnóstico é feito pela visualização por um método de imagem do cálculo no interior da vesícula biliar. Então, a colelitise, eu preciso fechar o diagnóstico com a visualização por um método de imagem. Eu tenho vários métodos de imagem conhecidos. Raio-X, ultrassom, tomografia, cintilografia e ressonância. Então, vamos ver cada um deles. Raio-X tem uma imagem linda ali. Vocês veem a seta. A seta aqui mostrando vários cálculos no hipocôndrio direito. E um paciente com clínica, você fala que isso aí é colelitise. Isso é uma imagem de livro. Lembra que a gente falou que o cálculo é formado basicamente por colesterol e pode ter cálcio. Só que o colesterol não é radiopaco. Radiopaco é o cálcio. Por isso que o cálculo do rim eu consigo visualizar melhor no raio-x, porque o cálculo renal é formado basicamente por cálculo. Então, o raio-x é bom para eu ver cálculo renal. Não é bom, eventualmente também posso não ver, mas não é bom para ver cálculo na vesícula biliar. Eventualmente, eu posso ter pacientes que, junto com aquele colesterol, houve um depósito muito grande de cálcio, e esses cálculos tornarem-se visíveis ao raio-x.
mas isso é exceção. Isso não é usual. Normalmente, o cálculo é formado basicamente por colesterol e a pouca quantidade de cálcio não é suficiente para tornar esse cálculo radiopaco. O grande exame para eu ver a vesícula biliar é o ultrassom. Isso porque eu tenho uma intérfase líquido, que é a bile no interior da vesícula biliar, com sólido, que é o cálculo. Então, a gente vê aqui em cima uma imagem mostrando a vesícula biliar, aqui a parede da vesícula biliar, repleto por um conteúdo negro, que é o líquido, que é a bile, mostrando o cálculo no interior. E o ultrassom, você emite um som na vesícula e eu tenho uma sombra acústica. Então, vocês veem aqui a sombra acústica que aparece abaixo do cálculo. Então, a acurácia pode chegar próxima aos 100%, o que dificulta eu ver a vesícula ultrassom. Paciente muito obeso, me dificulta, mas principalmente se não tiver cálculo no interior da vesícula, porque eu não tenho a intérfase líquida, desculpa. Se eu não tiver bile no interior da vesícula, porque eu não tenho a intérfase líquido sólido. Então, a presença de bile facilita a visualização do cálculo e a ausência de bile dificulta muito a visualização do cálculo interior da vesícula biliar. Mostrando mais uma vez um cálculo impactado no infundíbulo. A parede da vesícula biliar aqui um pouquinho espessado, vocês veem que essa parede tem um eco maior, um espessamento maior, diferente da parede do lado de cá. E aqui a gente vê uma sombra acústica. Isso aqui fecha o diagnóstico, porque quando o som bate no sólido, ele não deixa passar. Então aparece essa sombra enegrecida aqui que caracteriza o cálculo aqui em cima. O ultrassom hoje é o padrão ouro para a gente olhar. A tomografia, devido ao cálculo ser de colesterol, eu posso não visualizar o cálculo no interior da vesícula. Então, o ultrassom é superior à tomografia na detecção de colelitise. Eu tenho outras indicações de visualizar a tomografia. Eu vejo melhor a parede, eu vejo melhor a dilatação dessa árvore biliar, mas a gente vai falar isso mais para frente. A tomografia para o diagnóstico de colelitise é muito inferior ao ultrassom. O cálculo pode passar desapercebido no interior da vesícula biliar. Então, o ultrassom é superior à tomografia. Não esqueçam disso. Para o diagnóstico de colelitise. Deixe isso bem claro. Cintilografia, um exame que não é feito de rotina. Nós vamos falar também nas próximas aulas. Ele tem alto rendimento para avaliar o enchimento dessa vesícula biliar. Então, ele vai impregnar aonde eu tenho bile. Aqui vocês veem embaixo uma imagem que mostra estômago duodeno, quer dizer, o tubo gastrointestinal com bile, e aqui a vesícula biliar. Ele tem, vamos olhar outra imagem aqui, essa imagem é do nosso livro. Então, ele mostrando a vesícula biliar, aqui ela fica enegrecida. A falta de enchimento da vesícula biliar mostra que tem um cálculo impactado, por isso que ele tem alto rendimento para o diagnóstico de colecistite, e também me ajuda muito nos tumores da árvore biliar. A ressonância nuclear, também chamado de colangiorressonância, não é um exame usual da vesícula biliar. Eu vejo bem, tem uma outra imagem aqui, ó. Desculpa, não tenho. A colangiorressonância, ela ilumina essa árvore biliar. Ela me ajuda muito na detecção de neoplasias da árvore biliar e da vesícula,
como também da presença de cálculos no interior desse colédoco. Eu tenho alguns exames contrastados que eu faço associando ao raio-x com contraste. Alguns exames não são muito mais feitos, já caíram em desuso, que são colecistograma oral, colangiografia venosa e percutânea transhepática. Elas foram feitas numa época anterior à ultrassonografia. Elas eram muito feitas, onde você dava um contraste, seja oral, seja venoso, seja por punção da árvore biliar, feito pela parede abdominal. Esse contraste era captado pela bile e eu radiografava o paciente. Quando eu radiografava, aquele raio-x iluminava aquela vesícula biliar e me mostrava os contrastes que são enegrecidos, que eles são de colesterol. Qual é o problema disso? O normal da bilirrubina na corrente sanguínea é até 1,2 miligramas por decilitro. Para eu concentrar bem na vesícula biliar, eu não posso ter muita bilirrubina circulando, porque se eu tiver bilirrubina, quando ele tomar aquele contraste oral que já é mal absorvido, ele vai se ligar a bilirrubina num sangue e não vai armazenar na vesícula biliar, eu não consigo enxergar. Então, o colecistograma oral era feito quando a bilirrubina estava até 0,8, para ficar mais fácil a gente entender, até 1. Acima de 1 eu tinha muita bilirrubina circulante. Aí eu tenho que fazer a colangiografia venosa. Eu jogava o contraste direto na veia do paciente. Assim mesmo não era muito bom, não, porque se o paciente tivesse ictérico, com bilirrubina acima de 2, eu não conseguia contrastar. Então, até 1, 0,8 eu fazia colecistograma oral, entre 1 e 2, ou 0,8 e 1,6, eu fazia colangiografia venosa. Acima disso, eu tinha que fazer percutâneo transhepático. Eu tinha que funcionar com uma agulha, normalmente às cegas, que eu não tinha ultrassom na época, e jogava o contraste dentro da árvore biliar e iluminava aqui. Então, são exames que caíram em desuso. Tá? O ultrassom é o grande exame inicial para o diagnóstico da colelitíase. Mostrando outra imagem da colangiorressonância, estava aquela imagem lá atrás, essa imagem a gente vê muito melhor, já são exames mais usualmente feitos. Você vê bem que eu vejo a árvore biliar com uma riqueza de detalhes muito grande. O ultrassom é excelente no diagnóstico da colelitíase, mas eu não vejo bem a árvore biliar. Vocês lembram que eu falei no início? O ultrassom é bom na interface líquido sólido, por isso que eu vejo bem a vesícula, porque na vesícula tem líquido lá dentro. A última porção do colédoco, está aqui ó, na nossa setinha branca, a última porção do colédoco, ela é retro ou intrapancreática, ou seja, o pâncreas está ali em volta, o pâncreas é sólido, então eu não consigo ver bem o cálculo dentro da via biliar. O ultrassom me dá um sinal indireto que eu posso ter esse cálculo na via biliar. Porque se esse cálculo está na via biliar, ele obstrui essa via biliar e essa via biliar vai dilatar. Quando ela dilata, o ultrassom me mostra a dilatação, não me mostra o cálculo. E eu tenho 2 grandes exames para eu avaliar esse cálculo dentro da via biliar. Um deles é a colangiorressonância, vocês veem o detalhe da imagem, então é uma grande imagem para você ver a árvore biliar. Então aqui eu vejo a árvore biliar intrahepática, aquilo que eu falei no início. Elas vêm se confluindo, formando 2 hepáticos, aqui o hepático esquerdo e o hepático direito, se unem formando o hepático comum, ele tem um hepático comum bem curto, estão vendo? O ducto cístico penetrando no hepático comum, e aqui está o nosso colédoco. Seguindo o colédoco, aqui está a papila, no caso a papila maior. Aqui eu estou vendo o duodeno, ó, o contraste já no duodeno. Aqui o colédoco recebendo o ducto pancreático, e eu vejo aqui ó, o ducto pancreático principal ó, cortando todo o meu pâncreas. Então, a colangiorressonância é um exame não invasivo para eu avaliar bem a árvore biliar. Para dar o diagnóstico de colelitíase, eu não preciso de colangiorressonância. Ele tem maior rendimento,
nas neoplasias da vesícula biliar, onde eu vejo melhor a parede da vesícula biliar. Outra imagem de colangio-ressonância, essa imagem do nosso livro, aqui o duodeno, tá? Já com bile, a bile já vindo lá para o tubo gastrointestinal. Aqui o hepático direito, hepático esquerdo, um hepático comum longo, você vê a variação anatômica de um exame para o outro. A vesícula biliar, ducto cístico, é aqui um colédoco normal. Não há dilatação, não é nada, isso é uma anatomia normal. Aqui mostrando um pedacinho do ducto pancreático. Ó, aqui encheu melhor o ducto pancreático. Eu posso fazer esse exame também, esse exame de imagem, durante a cirurgia. A gente isso chama de colangiografia percutânea. Desculpa, aqui estamos falando de transhepático. Aquele que eu falei onde a gente punciona a árvore biliar através do fígado, passa um catéter e ilumina essa árvore biliar. Isso é feito pré-operatório, é um exame praticamente já em desuso, não se faz mais. Ela foi substituída por esse exame que nós estamos mostrando aqui, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ou mais facilmente CPRE. A gente passa um endoscópio próprio para a via biliar, que está aqui. Então, aqui, ó, meu endoscópio. Ele está lá no duodeno. Quando eu chego no duodeno, eu olho a papila, introduzo um catéter pela papila e jogo contraste lá dentro. Quando eu jogo contraste, eu ilumino essa árvore biliar. Então, eu posso radiografar que ela vai aparecer. A vantagem do CPRE em relação à colangiorressonância é que a colangiorressonância só dá o diagnóstico da coledocolitíase. Veja bem, não estou falando de colelitíase. Colelitíase eu não preciso nem de CPRE, nem de colangiorressonância. Colelitíase, o diagnóstico é ultrassom. Então, aqui a gente ilumina, e a vantagem da CPRE é que eu posso tirar o cálculo daqui, eu posso tratar o cálculo. Então, a vantagem da CPRE em relação à colangiorressonância é que a CPRE pode ser terapêutica, a colangiorressonância não. Só é diagnóstica. Por que a gente está falando isso? Porque isso são as imagens para a gente avaliar a via biliar para vocês. Essas imagens, a gente está seguindo a ordem do livro de vocês. Por isso que na aula de colelitíase a gente falou um pouco de outros exames que a gente vai repetir isso posteriormente. Então, recapitulando isso, a gente tem o cálculo na vesícula biliar. A gente sabe que 2/3 desses cálculos vão ser assintomáticos e vão permanecer assintomáticos durante toda a vida do paciente, ou pelo menos durante 20 anos. 1/3 desses cálculos podem causar clínica nesse paciente. Como é que ele causa clínica? Quando mecanicamente ele vai impactar no infundíbulo ou no ducto de cisto. A clínica dele pode ser cólica biliar, que é a clínica clássica da colelitíase. O paciente sente dor no hipocôndrio direito após ingesta de alimento gorduroso, principalmente, ou qualquer outro tipo de alimento. Então, está aqui a dor tipo cólica. Vomitou, tomou um relaxante muscular, um relaxante de musculatura lisa, como Buscopan, Iosina, essa dor tende a melhorar. E acaba essa dor do paciente, ele tem a vida normal dele depois. Então, isso fecha o diagnóstico de colelitíase junto com o exame de imagem, mostrando o cálculo lá dentro. Se esse cálculo não sair dali, ele vai evoluir para as complicações. Primeira complicação, então, colecistite aguda. Essa colecistite aguda pode levar a diversas complicações que nós vamos falar depois.
Ou pode acontecer do cálculo impactar, a pressão aumentar tanto que empurra esse cálculo para o colédoco. Quando ele empurra o cálculo para o colédoco, esse cálculo pode obstruir esse cálculo, esse colédoco, e o paciente fica ictérico. Esse paciente ictérico pode complicar com colangite, ou esse cálculo pode traumatizar a papila, migrando para o tubo gastrointestinal, aumentando a pressão dentro do pâncreas, é uma das teorias mais aceitas, e forma a pancreatite aguda. A colecistite aguda pode evoluir para a colecistite crônica, nós vamos falar isso na próxima aula, que alguns autores questionam que pode ou não haver transformação maligna. Então, esse lado aqui, a gente está falando das próximas aulas, onde nós temos a complicação. E aqui nós temos a nossa aula de hoje, que é a colelitíase. Tratamento da colelitíase. Agora é um dos pontos mais novos que nós temos. Então, hoje, a gente sabe que 2/3 dos pacientes são assintomáticos e vão permanecer assim por pelo menos 20 anos. Então, hoje, a conduta da colelitíase assintomática, tratamento expectante, não faz nada, não opera, não faz nada. Normalmente são achados. O paciente faz um ultrassom por qualquer outro motivo, que ele tinha um cálculo renal e durante o achado ele vai lá e acha um cálculo na vesícula biliar. Você pergunta para o paciente, quando se alimenta, o senhor tem dor? Dor no hipocôndrio direito, tipo cólica? Ele fala, doutor, eu não sinto nada. Eu me alimento bem e nunca tive dor ali. Então, esse paciente é um paciente assintomático. Não se opera. A conduta é expectante, porque normalmente ele não vai evoluir. Os pacientes sintomáticos, mesmo com sintomas leves, eu comi gordura uma vez por mês, de 3 em 3 meses, me dá uma cólica do lado direito, e que eu acabo vomitando e aquela dor cessa. Depois eu fico um longo período sem sentir essa dor. Esse paciente tem indicação cirúrgica, mesmo com sintomas leves, porque a tendência natural é esses sintomas irem se agravando, aparecerem as complicações, que nós já falamos, e quanto mais tempo for passando, maior a probabilidade de complicações. Então, cálculo sintomático, cirúrgico, cálculo assintomático, tratamento expectante. Se o cálculo assintomático começar a ter clínica, mesmo que frustra, indica-se o tratamento cirúrgico, que é o tratamento definitivo. Então, o grande tratamento da colelitíase é a colecistectomia, ectomia retirada da vesícula biliar, que eu tenho 2 maneiras de fazer. A convencional ou laparotômica, onde eu faço uma incisão na cavidade abdominal, e a laparoscópica, onde eu não tenho esse corte, eu faço acesso através de portais, de punções na cavidade abdominal. Agora, mostrando uma via laparotômica, vocês mostram uma incisão na parede abdominal, olhando aqui o fígado, a vesícula biliar, aqui o estômago, embaixo. Então, aqui vejo uma parte da vesícula, que é o infundíbulo. Você vai colocar uma pinça aqui, vai tracionar essa vesícula biliar para cima. Então, aqui, tracionada a vesícula biliar. Fundo, o corpo e o infundíbulo. Aqui eu vejo o ducto cístico. Esse ducto cístico foi ligado por um fio inabsorvível e seccionado. Secciono esse ducto cístico, até extravasar um pouquinho de bile aqui, não tem problema, você vai lavar essa cavidade depois.
E agora a gente vai dissecar e vai retirar a vesícula biliar desse leito. Vocês veem aqui, ó, o peritônio reveste o fígado e reveste aqui a parede anterior da vesícula biliar. Vocês veem que há um sangramento. Lembra que eu não falei de veia cística? Não existe veia cística. A drenagem venosa e linfática da vesícula biliar é feita diretamente nessa fosseta cística ou fossa cística do fígado. Então, ela drena, por isso você vê esses pequenos sangramentos aqui, são venosos. Isso para de sangrar espontaneamente, ou no máximo vai cauterizar isso aqui. Então, você retira a vesícula biliar. Posso, se for preciso, fazer uma colangiografia intraoperatória, que é aquela que eu confundi lá no início com a percutânea. Intraoperatória é feita no momento da cirurgia. Então, eu passo um catéter. Tá? Isso aqui é uma pinça laparoscópica. Passo um catéter dentro da via biliar e ilumino essa via biliar para estudar essa via biliar durante o ato cirúrgico. E agora a videolaparoscópica, vocês veem que eu não tenho corte, eu distendo esse abdômen com gás carbônico, você vê que o abdômen está distendido. Punciono com trocáteres, abrindo portais na cavidade abdominal. Quantos trocáteres foram necessários? Dentro da cavidade abdominal, a cirurgia é idêntica à cirurgia laparotômica. Então, aqui, ó, ducto cístico, mais uma vez, no triângulo de calor, fígado, artéria cística está aqui, a dissecção. Então, você vai ligar ou clampear, que é o mais feito, você coloca clamp, tanto na artéria cística quanto no ducto cístico, e faz uma dissecção dessa vesícula biliar do leito e retira essa vesícula biliar por um dos trocáteres. Normalmente pelo trocáter da cicatriz umbilical, porque se você precisar, você amplia um pouquinho a incisão pela cicatriz umbilical, onde você vai deixar a cicatriz dentro de outra cicatriz, no caso a umbilical, e ela fica mais estética no caso. Mostrando aqui, ó, a colangiografia intraoperatória. Ele está pegando um catéter, jogando dentro do ducto cístico, aquilo que eu falei para vocês, ó. Aqui está a árvore biliar, e ele ilumina aquela árvore biliar. Isso não é feito de rotina, é só feito quando você há suspeita que há alguma obstrução desse colédoco. Aqui mostrando o cálculo clássico de colesterol, cálculos pequenos, multifacetados, tá? E normalmente múltiplos. Ao contrário do que a gente acredita, né, que a gente pensa inicial, os cálculos grandes são melhores, os cálculos grandes normalmente são assintomáticos, porque eles são tão grandes que ele não vai impactar no infundíbulo e nem vai passar pelo cisto. Então, eles ficam móveis aqui dentro. Os cálculos pequenos são os cálculos piores. A probabilidade dele impactar ou passar para o colédoco é maior. Conclusão que nós chegamos, então, o que vocês têm que levar da nossa aula? Primeiro, que a grande maioria dos cálculos são assintomáticos e vão permanecer assim durante a vida toda do paciente. Os cálculos assintomáticos não são mais cirúrgicos. A conduta é expectante. Os cálculos sintomáticos são de tratamento cirúrgico. A clínica de colelitise, ou seja, ele alimentou, a vesícula contraiu, o cálculo impactou, é dor tipo cólica localizada no hipocôndrio direito, principalmente após ingesta de alimentos gordurosos. O alimento gorduroso passou direto para o tubo gastrointestinal, ou o paciente vomitou, ou faz uso de algum antiespasmódico, há uma tendência natural dessa dor melhorar. O grande exame é o ultrassom, é o grande exame. Colangiorressonância e CPRE não são indicados para diagnóstico de colelitise, e sim de coledocolitise. A tomografia também não é um bom exame para colelitise. Os assintomáticos, então, não necessitam de tratamento,
e os sintomáticos. Mesmo frustros oligossintomáticos têm a indicação do tratamento cirúrgico, e o tratamento cirúrgico é a colecistectomia. Como na grande maioria das cirurgias, a cirurgia minimamente invasiva é superior à cirurgia laparotômica pela recuperação do paciente. Então, as cirurgias videolaparoscópicas são inicialmente mais indicadas do que as cirurgias convencionais. Referência de todas as aulas que nós vamos falar de colecistopatias é o Seibston, no capítulo 55. Então, agora aqui tem as primeiras páginas e depois ele vai continuar na nossa próxima aula em colecistite aguda. Ok? Então, paramos agora o compartilhamento. Próximo passo, abrir o som para vocês. Tá? Dora, eu estou escutando vocês. E agora a gente tem que conversar um pouquinho. Então, todo mundo abre o som e vamos conversar. Eu prefiro pergunta falada. Se falarem e me perguntarem, eu respondo para vocês. Porém, vocês podem fazer a pergunta por escrito. Como for melhor para vocês. Vocês veem que na sala de bate-papo, tem ali, vocês podem clicar ali. O que vocês preferirem. Vamos lá, já tem uma pergunta escrita aqui. Essa pergunta é ótima. Professor Márcio, quando o paciente estiver com dor em cólica e fizer um raio-x simples e aparecer imagem de cálculo no raio-x em pé no hipocôndrio direito, eu posso garantir que é da vesícula biliar? Não, não posso. Você não está vendo a vesícula? Então, ele é muito sugestivo de ser. Mas, normalmente, a gente faz o exame de ultrassonografia, onde eu vou ver bem a vesícula e o cálculo. Eventualmente, o cálculo pode aparecer no raio-x. Eu não fecho o diagnóstico de colelitismo, não. Eu preciso visualizar bem essa vesícula biliar. Próxima pergunta. Professor, posso falar? Pode. Me ouvindo? Eu queria que você explicasse de novo por que as multíparas têm uma tendência maior de desenvolver a colelitise. Porque para o neném Porra, tem que mandar a criança calar a boca. A musculatura lisa do útero tem que relaxar. E isso tem a relação com o estímulo hormonal, principalmente o estrógeno. O estrógeno relaxa a musculatura lisa do útero. Como ela relaxa a musculatura do útero, isso não é específico. Não é, o hormônio não atua só ali no útero. Ele vai atuar em toda a musculatura lisa. E a vesícula biliar tem musculatura lisa. Essa musculatura lisa é estimulada principalmente pela colecistoquinina. Então, ela contrai a vesícula biliar. Se você tem muito estrógeno, aquela vesícula biliar fica relaxada, ela vai ficar túrgida o tempo todo. Mesmo que a colecistoquinina estimule, a constração dela é pequena. Então, eu sempre tenho bile ali no interior daquela vesícula. Bile em estase. Então, lógico, não é uma gestação, lógico que isso não é um fator único. Mas uma paciente que for obesa, que um dos metabólitos principais da bile for o ácido litocólico, e ela tiver várias gestações, aquela bile em estase, a longo prazo, pode levar à formação do cálculo. Entendeu? Então, é por estase, ele estimula aquela estase. Ok? Entendi, obrigada. Por nada. Próxima pergunta. Vamos lá, uma pergunta aqui. Luísa Lemos perguntou. Isso aí, essa pergunta é muito interessante. Por que eu tiro a vesícula e não tiro só o cálculo? É uma pergunta ótima. E já teve isso nos primórdios. O início do procedimento cirúrgico, em 1910, 1905, o tratamento do cálculo na vesícula era abrir a vesícula e retirar o cálculo.
Porém, o que acontece? A médio e longo prazo, 5, 10, 15 anos, esse cálculo vai formar novamente. E você vai acabar tendo que operar esse paciente. Tá? Então, você acaba tendo que operar novamente esse paciente por causa da formação do cálculo no interior da vesícula biliar de novo. Aquele cálculo acaba recidivando. Então, o que acontece? O melhor tratamento é a retirada total desse cálculo e a vesícula biliar junto. Aí vem a pergunta, mas por que eu tirava cálculo antes, agora eu posso tirar a vesícula? O medo era o seguinte, quando eu tiro a vesícula, o que acontece com a bile? Se eu não concentro mais a bile. Então, a colecistoquinina continua sendo produzida, o esfíncter de Oddi vai relaxar e a bile vai escoar todo para o interior do tubo gastrointestinal. Qual era o medo disso? O tubo gastrointestinal tem uma osmolaridade muito grande, puxa muito líquido. Então, como ela puxa muito líquido, o medo era o paciente ter diarreia. O paciente tendo diarreia crônica, às vezes o medo era aquilo não melhorar, e o paciente tem diarreia para o resto da vida. Então, mas com o aparecimento do cálculo, que a gente só tirava o cálculo e deixava a vesícula, acabava tendo que tirar a vesícula, porque fazia trauma, e acabava tirando a vesícula. Aí viu que aquela diarreia que acreditava é um número mínimo de pacientes. E, normalmente, a diarreia pós-colecistectomia, ela é uma diarreia autolimitada, ela dura de 15 a 30 dias depois. Depois que é piratão. Ok? Então, o tratamento é a colestectomia retirada para evitar a recidiva na formação. Próxima pergunta? Antes de mais nada, eu acho que eu falei que o estrógeno relaxa o útero. Na verdade, não é o estrógeno, é a progesterona. Ainda bem que eu não sou ginecologista. Próxima pergunta. A colelitíase pode chegar a estrangular ou necrosar a vesícula biliar? Não. Não faz. A clínica de colelitíase, essa pergunta, porque às vezes a gente... Isso aí é colecistite, é a próxima aula. Colelitíase, o cálculo impacta e vai sair. Então, é frusto, cólica, pouca clínica do paciente, o paciente tende a melhorar. A colecistite é uma impactação, a clínica torna-se contínua, vai aparecer infecção secundária, aí sim, a vesícula pode necrosar, a vesícula pode fazer isquemia, injúria e mesmo romper a vesícula biliar. Ok? Outra pergunta aqui. Paciente tendo somente um episódio de cólica, ele já tem indicação de operar? O livro diz que sim. O problema é o cara ter uma cólica só e a gente jurar que aquela cólica é por causa do cálculo na vesícula biliar. Então, esse é discutível. O paciente fala, eu alimentei, eu tive a cólica, foi ali no epigástreo, na barriga, você faz um ultrassom, tem um cálculo. Então, normalmente, quando o episódio é único, leve, esporádico, a gente espera um pouquinho para ver se ele vai ter um novo episódio de cálculo. Você tem que ter certeza, vai saber que tem um paciente a um estresse cirúrgico, a uma agressão cirúrgica. Mesmo que seja uma cirurgia, não trauma. Você tem que saber se a indicação é precisa e o risco-benefício desse procedimento é grande. Aí o paciente se alimenta, tem um episódio de cólica frustra, melhorou. Ele tem um ultrassom que tem cálculo, será que vale a pena? O cálculo que causou essa cólica. Então, às vezes, vale a pena melhorar esse paciente. Mais alguma pergunta falada? Vamos ver se tem mais aqui. Qual o tempo de pós-operatório da colecistectomia? Pós-operatório, depois que o paciente opera. Existe uma... Né? Então, existe uma... O que você quer? A pergunta. Então, qual é o tempo cirúrgico? Ele fica internado, vamos dizer assim. Depende do trauma. Cirurgia videolaparoscópica, onde o trauma é mínimo, normalmente 24 horas. O paciente opera, o principal fator limitante num pós-operatório é a dor. O paciente não tem dor,
você manipula pouco a alça, então aquela peristalse volta a ser efetiva, precoce, você acaba alimentando o paciente precoce. Talvez você opera o paciente de manhã, quando você volta lá para ver o paciente à noite, ele está sentado de roupa pedindo para ir embora. A cirurgia convencional, eu tenho corte, que é o fator limitante. O corte estimula mais aqueles mediadores endócrinos, aquele estímulo da agressão cirúrgica. O paciente tem uma limitação por causa da dor, então o retorno do paciente é mais lento. Então você tem que fazer uma analgesia por tempo maior. Normalmente ele fica 48, 72, às vezes até 4 dias internado. Depois disso, o período de convalescência, para ele retornar às atividades normais, o laparoscópico é 5 dias, não tem um corte. A grande complicação é o corte, é a hérnia incisional. Então, na cirurgia convencional, se o paciente faz atividade física, pega peso, às vezes 90 dias para retornar às atividades. A cirurgia laparoscópica, com 15 dias, já retorna, não tem dor, não tem nada, ele já volta a pegar o peso normal. Vamos ver mais perguntas. Quais os pacientes com orientações para depois... Como está tendo um som, e alguém já reclamou aqui, eu vou desativar o som de vocês. O som de vocês está desativado. Se vocês forem ali, aqui no microfone de vocês, que fica aqui embaixo, vocês vão clicar ali que o microfone vai abrir para vocês fazerem pergunta oral, tá? Então eu fechei o microfone de vocês por enquanto. Onde que eu estou aqui? Quais as orientações de um paciente depois da colicistectomia? Aquela diarreia pós-colicistectomia que eu passei pode ocorrer até 30 dias. Alguns pacientes têm limitante. Aquilo fica 3, 6 meses a 1 ano, mas é menos de 1% dos casos. O que a gente orienta ao paciente que operou a vesícula? Os primeiros 30 dias evita comer gordura e fritura. É o único pedido que a gente faz para o paciente. Alguns pacientes não respeitam isso. Você faz, ele cai, chega em casa, come gordura e fritura e também não tem diarreia nenhuma, não. E ele volta para você falando isso. E, doutor, o senhor falou para não comer, eu comi 3 dias depois, 4 coxinhas, não aconteceu nada e continuei comendo. Então, alguns pacientes não acontecem nada. Então, a maior complicação desse paciente é a diarreia pós-colicistectomia. É a alteração fisiológica que aparece nesse paciente. Tem indicação de antibiótico profilático terapêutico no pré ou no pós-operatório? Estamos falando de colelitíase. Vocês lembram do ponto de vista de contaminação? São 4 pontos de vista de contaminação. Cirurgia limpa, cirurgia potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Cirurgia limpa é aquela cirurgia que a única bactéria envolvida é a bactéria somente da pele. Cirurgia potencialmente contaminada é aquela que eu entro com uma nova flora intestinal, exemplo, tubo gastrointestinal, ou classicamente eu entro em contato com uma nova cavidade. Exemplo, abri a vesícula biliar, seccionei o ducto cístico. Cirurgia contaminada é que eu tenho um grande número de bactérias. Exemplo, cirurgia de trauma, que o cara cortou a mão por acidente, cirurgia que rompeu o cólon e o peritônio é inundado por secreção fecal. Cirurgia infectada, o próprio nome já fala, tem pus na cavidade abdominal. A cirurgia da colecistectomia, onde eu vou seccionar apenas o ducto cístico e retirar a vesícula, normalmente intacta, mas eventualmente ela pode romper, é uma cirurgia potencialmente contaminada. Cirurgia potencialmente contaminada hoje não há indicação de antibiótico, tá? Então não se faz antibiótico profilaxia na colecistectomia, a não ser nos fatores de risco. Paciente imunocomprometido, paciente que faz uso de corticóide, aquelas exceções todas que vocês já aprenderam. Próxima pergunta.
Qual a indicação da cirurgia ser por vídeo ou convencional? Na verdade, não existe. Inicialmente existia isso. A cirurgia videolaparoscópica, ela tem uma recuperação muito melhor. Então, hoje, o padrão ouro terapêutico para colecistectomia é a cirurgia videolaparoscópica. Porém, no início, as cirurgias por vídeo, tecnicamente, eram mais difíceis porque as pessoas tinham menos experiência. Então, o grande fator limitante era o processo inflamatório. Então, alguns falavam que a colecistite aguda, paciente que tem múltiplas cirurgias, onde tem aderência na cavidade abdominal, você contraindicava o procedimento laparoscópico e fazia o procedimento por corte laparotômico. Hoje não existe mais isso. Isso é uma contraindicação relativa. Você tem uma colecistite grave, essa coisa toda. Porque mesmo que o tempo na cirurgia de vídeo seja maior, a recuperação do procedimento é muito melhor no paciente que opera por vídeo. Então, o padrão ouro hoje é para cirurgia por vídeo. Lógico, tem alguns fatores limitantes. Exemplo, o SUS não cobre a maioria, o aparelho é caro, a manutenção é cara, então a maioria dos profissionais não faz esse procedimento pelo SUS. E a gente, por exemplo, mora numa cidade onde o nível socioeconômico é relativamente baixo. Então, o fator limitante passa a ser também socioeconômico do paciente. Mas não há dúvida nenhuma que, para a recuperação do paciente, a cirurgia videolaparoscópica, qualquer cirurgia, não só a colecistectomia, é muito superior à cirurgia laparotômica. Próxima pergunta. Se o paciente tem um cálculo único visto no ultrassom e relata sintoma ocasional, não. Posso fazer apenas orientação alimentar e observar? Não. É sintomático o tratamento cirúrgico, mesmo que o cálculo seja grande, mesmo que o cálculo seja único. Porque se o paciente está tendo clínica, aquele cálculo está impactando no infundíbulo e no ducto cístico. Se está impactando no infundíbulo e no ducto cístico, uma hora esse cálculo não sai dali. Aí ele para de ter cólica biliar e evolui para colecistite aguda. Diagnóstico diferencial é comum gastrite? É comum qualquer patologia do andar superior do abdômen. Verminose da cólica, doença de Crohn da cólica, SPRU, tá? Intolerância à lactose. Então, nós temos vários diagnósticos diferenciais de colelitite. Tanto é que existem trabalhos que mostram que o paciente é submetido a colecistectomia, 1 a 3% retornam com uma clínica semelhante. Isso quer dizer o quê? Que o cálculo não era a causa daquela cólica que ele tinha. Doença serogênica ácido péptica também faz o diagnóstico diferencial. Tá? Verminose, principalmente ascaris, é um clássico de fazer o diagnóstico diferencial. Estrongiloides também. Risco cirúrgico muito alto. É o risco-benefício, você vai orientar. Ele tem colelitise sintomática e tem insuficiência coronariana. Você tem que avaliar o risco-benefício. Se o paciente for sangrar muito, fizer hipotensão, ele pode infartar e vir ao óbito no procedimento. Então, você tem que avaliar o risco-benefício. Se ele tem colelitise simples, encaminha para o cardiologista e compensa essa doença coronariana, seja lá como for. Vai fazer angioplastia, vai fazer ponte de safena, seja lá o que ele for fazer. Se o paciente tiver um risco muito elevado, você acaba protelando e manda ele não comer gordura e fritura. Ah, mas ele pode evoluir para complicação? Pode evoluir para complicação. E se ele evoluir para complicação? Tratamento é cirúrgico. Colecistite aguda, o tratamento é cirúrgico, não tem jeito. Se ele fizer colangite, eu tenho que drenar e biliar. Se ele tiver um cálculo no colédoco e ficar ictérico, eu tenho que tirar aquele cálculo no colédoco. Então, eu tenho que avaliar o risco-benefício. Óbvio que o melhor é sempre compensar o paciente previamente. Tá. Vamos descer aqui, próximo. Mais perguntas? Diagnóstico, sim. Tá, então, as perguntas, eu gostei muito das perguntas quanto a isso. Então,
colelitíase assintomática, sem sintoma, o tratamento hoje é expectante. Vocês carregarem isso, para mim, eu já estou feliz da vida. E o tratamento da colelitíase é cirúrgico. Colelitíase, dor no hipocôndrio após a ingesta de alimentos gordurosos. Essa é a clínica do paciente, dor no hipocôndrio direito, que melhora após êmese ou uso dos antiespasmódicos. Ok? Mais alguma pergunta? Nada? Então, agradeço a todos vocês, tá? Obrigado pela paciência de todos vocês. Então, repetindo uma coisa que eu falei errado, não é estrógeno, é progesterona que relaxa a musculatura lisa. E muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem, então, vocês têm um caso clínico para conversarem comigo, tá? Vejam o caso clínico. Professora Aline lê o caso clínico para vocês, explica quais as perguntas que vocês precisam, tá? Então, eu quero que vamos discutir esse caso clínico de abdômen agudo para vocês, ok? Obrigado pela presença de todo mundo. Até semana que vem. Um abraço.